Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. O apóstolo João estava na ilha chamada Pátimos, ali exilado, né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, repita comigo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas ei que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Irmãos, vamos falar um pouquinho nesse começo aqui, para a gente entender melhor. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos. Ele havia sido exilado, ele havia sido sentenciado ao exílio, não porque era um assassino, não porque era um ladrão, não porque era um malfeitor, mas ele havia sido exilado para a ilha de Pátimos por causa do evangelho do Senhor Jesus, porque ele era um pregador da palavra de Deus. Naquela época, irmãos, foi desencadeado uma perseguição muito grande contra a igreja. Naquele período foi desencadeada uma perseguição muito grande contra a igreja, e o apóstolo João, ele foi condenado a ser exilado para a ilha de Pátimos. Segundo os historiadores, era uma ilha cheia de animais peçonhentos, era uma ilha cheia de perigos, muito perigosa. Era uma ilha para onde eram levadas pessoas más, de más índole, pessoas assassinas, pessoas que eram escórias, né, da sociedade naquela época. Irmãos amados, e para lá foi levado João naquela época. E a Bíblia Sagrada diz que João estava exilado na ilha de Pátimos por causa do evangelho. Estava exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, por causa de ser um pregador da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela me diz, aqui no versículo de número 9, por causa da palavra e tal. E quando João estava ali no versículo 10, e eu quem? João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor.
Dizem os historiadores, no dia do domingo, que é conhecido como o dia do Senhor. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E durante esse arrebatamento que João teve, a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu uma grande voz atrás dele, uma voz como trombeta que dizia: o que vês, escreves num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. Olha, João, aquilo que você está vendo não é para ficar com você só, não é apenas para você ficar, não é apenas para você conhecer. O que você está vendo é para você escrever, porque eu quero que aquelas igrejas saibam o que eu estou pensando sobre elas. Eu quero que aquelas igrejas saibam o que eu estou vendo nelas, coisas positivas, mas também estou vendo coisas negativas. Eu quero que você escreva e envie isso que eu estou mandando você escrever para cada uma daquelas igrejas, porque eu estou de olho naquelas igrejas, eu estou olhando nessas igrejas, eu tenho autoridade sobre essas igrejas, e eu estou velando por elas. Irmãos, e essa carta não foi escrita apenas para as igrejas daquela época, mas elas foram escritas para as igrejas da nossa época também, até porque cada igreja daquela ilustra uma época das igrejas nos dias de hoje. Inclusive os historiadores dizem que hoje nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, a igreja que não é quente e nem fria, mas é morna, por isso está sendo vomitada da boca de Deus. Irmãos, uma frieza muito grande está tomando conta das igrejas nos dias de hoje. São poucas as igrejas que buscam o Espírito Santo, são poucas as igrejas que vivem no Espírito Santo, são poucas as igrejas que vivem os dons espirituais, são poucas as igrejas que glorificam o nome do Senhor, são poucas as igrejas que aplaudem o nome do Senhor. Esses dias atrás eu estava pregando aqui e eu falei sobre algumas igrejas nos Estados Unidos e na Europa, que quando você passa em frente a essas igrejas, existe placas dizendo: estamos fechados para férias, tal dia voltaremos às nossas atividades. Falei também sobre algumas igrejas que existem nos Estados Unidos, que o culto, irmãos, dura apenas 15, 20 minutos, e depois dos 20, 15 minutos de culto, o pastor fala assim: já fizemos a nossa parte espiritual, agora pessoal, nós vamos todos para o salão anexo, ali nós vamos jogar, nós vamos dançar, nós vamos chacoalhar o esqueleto lá, e depois vai todo mundo embora para casa. Irmãos, é esse o período que estamos vivendo hoje. É por isso que os pregadores dizem que nós estamos vivendo hoje a igreja de Laodiceia. É aquela igreja fria, que já perdeu o sentido de ser igreja na presença de Deus, já perdeu o sentido do fervor espiritual na presença de Deus. São igrejas, irmãos, que estão doentes, precisando imediatamente de uma renovação na presença do Senhor. Amém, irmãos? Diga assim para o seu irmão aí do lado: irmão, você está frio ou quente? Diga para ele assim: você é um crente fervoroso ou você é um crente gelado? Se for gelado, Jesus vai te esquentar hoje, amém ou não? Jesus vai te encher com o Espírito Santo dele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fui arrebatado em espírito, João dizendo aqui, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo de número 12,
Diz assim a palavra: e eu, João, virei-me para ver quem falava comigo. Olha bem, irmãos, que maravilha. Quando João, ele ouviu a voz falando com ele. Quando ele ouviu a voz falando com ele, ele olhou para trás, para ver quem falava com ele. Irmãos, quando ele virou-se para trás, para ver quem falava com ele, olha que coisa tremenda e interessante. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele viu 7 castiçais de ouro. Irmãos, os 7 castiçais significam as 7 igrejas que estão na Ásia. Os 7 castiçais significam as 7 igrejas. As 7 igrejas. Vamos continuar aí no próximo versículo. E no meio dos 7 castiçais, ele viu 7 castiçais. Eu já falei que simbolizam as igrejas. E no versículo de número 13, olha bem, e no meio dos 7 castiçais, no meio desses 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, quem era esse um semelhante ao Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Jesus estava no meio dos 7 castiçais. Irmãos, o que significa isso? Jesus, irmãos, ele é o centro da igreja. Se os 7 castiçais simbolizam as 7 igrejas, irmão, Jesus estando ali no meio, simboliza que Jesus, ele é o Senhor da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja. Ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos, ouro porque simbolizando a preciosidade da igreja, simbolizando que a igreja é algo maravilhoso. Irmãos, a igreja é algo que tem muito valor. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, no meio dos 7 castiçais, simboliza que Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o dono da igreja. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que executa, é Ele que dá ordem. Jesus é o Senhor da igreja, e nós devemos nos curvar diante dEle, nós devemos nos prostrar diante dEle, porque Ele é o dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o dono da igreja não é o pastor fulano, o dono da igreja não é o pastor Beltrano, o dono da igreja não é o fulano de tal, o dono da igreja não é o Beltrano de tal. A igreja, o dono da igreja não é o cicrano de tal, o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, e Ele é também o Senhor dos Senhores, e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e Ele merece muito mais ainda, uma forte salva de palma para o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Tecaramachu decantaramacheire candalaias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o dono da igreja. Irmãos, somente Ele é digno de ser adorado aqui no nosso meio. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. A esse Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. Ele é o centro da igreja. A igreja deve ser cristocêntrica, aleluia. E continuando, irmãos, que interessante. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E olha a descrição que João viu. Olha a descrição que João viu aqui. E esse homem estava vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo meio com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. É aquele olho que vê tudo.
é aquele olho que observa tudo. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Nós podemos nos esconder das pessoas, mas de Deus ninguém se esconde. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder do presbítero. Ah, vamos fazer tal coisa aqui, o pastor não está por perto mesmo, né? Vamos soltar a franga aqui, não tem problema nenhum. Não é verdade? Ah, o pastor não está por perto mesmo. Ah, vamos aqui dar um jeitinho aqui, não tem problema nenhum. Irmãos, muita gente pensa assim, muita gente não pensa assim, somente, mas faz assim. Agem muitas vezes de forma escondida. Irmãos, Acã, quando ele roubou a capa babilônica e mais algumas coisas lá que não era para pegar, e ele escondeu debaixo da tenda que ele morava, irmãos, ninguém sabia, ninguém viu, mas o profeta viu. Deus mostrou para o profeta, e Deus mostrou para o profeta: olha, vai lá, que algumas coisas foram pegas que não era para pegar, e estão debaixo da tenda do Acã. Vocês vão lá que vocês vão achar. Irmão, diante dos olhos de Deus não existe nada que fica escondido. Fica, pastor Jorge? Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Fica, pastor Zé Roberto? Nada fica escondido. A Bíblia Sagrada diz, queridos, que tudo é patente aos olhos do Senhor. Nada que nós fazemos é escondido. Está tudo diante dos olhos de Deus. Tudo diante dos olhos de Deus. Tudo, 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 tudo. Então você, marido, que faz alguma coisa escondido da mulher, a mulher não está vendo, o filho não está vendo, mas Deus está vendo, Jesus está vendo. Está tudo lá anotado no livro dele lá. Você, esposa, que faz alguma coisa escondidinha do marido, dos filhos, ah, meu marido não está vendo mesmo, está lá no livrinho de Deus, né? Está tudo anotado lá, está tudo escritinho lá. Você, querido, que às vezes passa os outros para trás, né? Ninguém está vendo, é só eu que estou vendo, mas ninguém está vendo não. Não tem satisfação que dá para ninguém. Está tudo escritinho. Deus está vendo tudo. Tudo é visível e patente diante dos olhos de Deus. Tudo. Tudo. Amém, irmão? Tudo. Tudo. Olha bem o que diz aqui a palavra. Olha bem o que diz a palavra. E os olhos dele como chama de fogo, penetrante e consumidor ao mesmo tempo, porque o fogo, além dele ser penetrante, ele consome, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor, ele é misericórdia, mas ele é justiça também. Amém, querido? Ele é justiça também. Então, olhos como chama de fogo, e os seus pés. Depois João olhou para os seus pés, e como eram os pés daquele ser que estava diante dele naquele momento, e os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Irmão, simbolizando a autoridade de Jesus. Jesus, além de ser rei, ele é o Senhor dos senhores. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz que ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Irmãos, o que resta a nós dizer é: sim, Senhor, eu estou disposto a fazer a sua vontade. Eu estou disposto a andar na tua presença. Eu estou disposto a ser obediente a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida.
Muitas vezes, irmãos, as coisas não vão bem na nossa vida, as coisas não vão bem lá na empresa, as coisas não vão bem dentro da nossa casa, muitas vezes as coisas não vão bem dentro da nossa família. Sabe por quê? Porque Jesus não está sendo o Senhor das nossas vidas, Ele não está sendo a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Pés como latão reluzente. João, quando olhou assim, ele viu os pés de Jesus como um latão reluzente, símbolo de autoridade. Jesus, ele tem autoridade, ele não pede nada, ele manda. Amém, irmão? Ele manda, ele é o Senhor, ele tem direito de mandar, ele tem direito de exigir, ele tem direito de cobrar. Os pés, como semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, voz de autoridade também, voz semelhante à voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Essas 7 estrelas significam os 7 anjos que estavam na frente daqueles 7 castiçais, que eram as 7 igrejas. Se você ler aí, você vai entender direitinho mais para frente. Os castiçais simbolizavam as igrejas, e as 7 estrelas simbolizam os 7 anjos da igreja. Não era o anjo Gabriel, o anjo, Miguel, não. Eram os pastores daquelas igrejas, os que estavam à frente daquelas igrejas, que a Bíblia chama de anjos da igreja. Eles também levaram muito puxão de orelha de Jesus, porque eles estavam fazendo coisas erradas também. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus não queria que fizesse também. Eles também foram chamados à atenção também. Olha bem aqui, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Sabe o que significa essa aguda espada de 2 fios? Significa a palavra de Deus. 2 fios, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Da sua boca saía a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus que precisa ser pregada, a palavra de Deus que precisa ser anunciada, a palavra de Deus que precisa ser vivida, a palavra de Deus que precisa ser obedecida. E muitas vezes nós não estamos vivendo a palavra de Deus, nós não estamos pregando a palavra de Deus. Ah, pastor Josué, mas se pregar tal palavra, vai ferir o seu fulano. Se pregar essa mensagem, vai ferir a dona cicrana. Ah, pastor, vai devagar aí, porque se pregar essa palavra aí, tem muita gente que não volta mais na igreja. Não é assim? Tem muita gente que vai sumir da igreja, não vai voltar mais à igreja. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Querido, a palavra de Deus, ela deve ser pregada, ela deve ser anunciada. A Bíblia Sagrada diz: ai dos pastores que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Ai daqueles que não ensinam a verdade para o povo de Deus. Irmãos, Deus está preparando, Jesus está preparando para si uma igreja imaculada, uma igreja sem rugas, para arrebatar. Quem acredita aqui que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós imaginamos? Diga amém. Diga: eu creio, pastor. Isso, eu também creio. Irmãos, eu também creio. O mundo está convergindo para isso. Os acontecimentos estão convergindo para isso. Irmãos, quando nós lemos os jornais, quando nós lemos as revistas, quando nós vemos o jornal na televisão, no rádio,
Nós estamos vendo que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se você acredita, muito bem. Se você não acredita, problema é seu. Porque Jesus não está preocupado com quem acredita ou quem deixa de acreditar. Irmãos, o que vai acontecer, independentemente da nossa vontade ou não. Jesus vem buscar a sua igreja. Irmãos, e os acontecimentos que nós vemos aí se desenrolando pelo mundo afora, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto de, como que eu posso dizer assim, de clima, né? No aspecto de acontecimentos climáticos. Irmãos, nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser o mês que vem, pode ser o ano, daqui 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não interessa, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e nós devemos estar preparados, irmãos. Nós devemos estar preparados de que jeito? Tendo a palavra de Deus como a nossa bússola, tendo a palavra de Deus como o nosso mapa, tendo a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Tem muita gente que tem como regra de fé e prática na sua vida a revista Caras. Tem muita gente que tem como regra na sua vida os horóscopos, né? Tem muita gente que tem como a sua única regra de prática, não é? Ou até mesmo de fé, irmãos, aquelas revistas de romance e muitas outras coisas que nós poderíamos imaginar aqui. Irmãos, a palavra de Deus está aqui, e ela deve ser pregada, ela deve ser vivida, ela deve ser praticada, em nome de Jesus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Doa a quem doer, aceite ou não aceite, a Bíblia fala assim e acabou. A última palavra é sempre aquilo que a Bíblia diz. Hoje nós terminamos de estudar a lição da nossa escola bíblica dominical, que foi sobre a eutanásia, o suicídio e a pena de morte. Temas importantíssimos, né? Nós estudamos esses 2 últimos domingos aqui na escola dominical. Mas é aquilo que eu acabei quando sempre que a gente terminou um item, eu falei assim: a última palavra é aquilo que a Bíblia diz. Sobre a eutanásia, a última palavra é o que a Bíblia diz. Sobre o suicídio, a última palavra é o que a Bíblia diz. Sobre a pena de morte, a última palavra é aquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Então, em tudo nas nossas vidas, a última palavra é aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é? Não é aquilo que a maioria pensa, não é aquilo que a maioria acha, não. É aquilo que a Bíblia Sagrada pensa, é aquilo que a Bíblia Sagrada diz. É o que Deus diz através da sua palavra. Olha a visão que João teve aqui. Olha a visão que João teve aqui. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, demonstrando a glória e a majestade de Jesus. Você consegue olhar para o sol? Tenta olhar para o sol, meio-dia, 1h da tarde.
Tenta olhar para o sol para você ver se você consegue olhar para o sol. Sabe o que você vai adquirir com isso? Uma tremenda de uma doença no seu olho. Só se você colocar um óculos escuro, né? Aí tudo bem. Mas tente olhar sem óculos escuros para o sol, para ver se você consegue. Foi assim que João, foi essa visão que João teve. Ele olhou as mãos, ele olhou os pés, ele olhou a cintura de Jesus, os olhos, ele viu que os olhos eram como chama de fogo, né? E olha bem, quando ele tentou mirar o rosto de Jesus, ele viu o sol brilhando no seu esplendor, o sol brilhando na sua máxima força. Amém, irmãos? É a glória de Jesus, é a glória de Deus, é a glória do Senhor. Irmãos, eu gosto do nome do nosso grupo de mulheres cantoras, Grupo Shekinah. O que significa Grupo Shekinah? Significa a manifestação da glória de Deus. Irmãos, é o Shekinah de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, nós não conseguimos ficar em pé, nós não conseguimos ficar sentados, nós não conseguimos ficar calados. Irmãos, a nossa boca se enche e a gente quer dizer glória, a gente quer dizer aleluia, a gente se prostra diante de Jesus, a gente chora diante dele, quando a glória dele se manifesta no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, e a glória dele está se manifestando neste lugar. Aleluia! O seu rosto era como o sol, quando na sua força se resplandece. Olha, irmãos, o que aconteceu com João. Quando ele olhou aquilo, ele não aguentou ficar em pé. Olha o que diz o versículo 17: e eu, quando vi, eu caí aos seus pés como morto. É assim que acontece, irmãos. O homem não consegue. O corpo humano, ele não resiste à manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que ele caiu como morto. Ele caiu como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aleluia. Eu fui morto, eu fui crucificado, colocaram aqueles pregos na minha mão, colocaram aquela coroa de espinhos na minha cabeça, o sangue escorreu pelo meu rosto, pelo meu corpo. Eu senti muita sede, mas na hora que eu senti muita sede, ao invés de me darem água, me deram fel e vinagre para eu tomar, e ainda numa esponja. Eu morri, eu fui sepultado, João. Você sabe muito bem disso. Eu fui morto por amor à humanidade. Eu fui morto pelo homem, para salvar o homem. Eu fui morto, João, inocente, porque eu não fiz nada de errado. Eu apenas dizia que eu era o rei dos judeus. Eu apenas dizia que eu era o Senhor dos senhores, como realmente sou. E por causa disso me levaram na cruz, me mataram. Eu morri, eu fui sepultado, mas olha, João, eu fui morto, mas agora, João, eu estou vivo. Eu sou o que vive. Eu fui morto, João, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou vivo, eu estou pronto para abençoar, eu estou pronto para curar, eu estou pronto para libertar. Ainda, apesar que muita gente ainda me deixa na cruz,
mas eu não estou mais lá naquela cruz, eu estou vivo e reino para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você vai ficar quieto, irmão, diante disso? Aleluia! O Senhor está vivo e Ele reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está vivo aqui no nosso meio. Ele está vivo aqui no nosso meio. Aleluia! Ele está vivo, falando aos nossos corações, nos ensinando nesta noite, nos quebrantando na presença dEle. E continua Jesus falando: eu sou o que vive, eu fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Aí João diz assim: escreve, aliás, Jesus diz: escreve essas coisas que tem visto, João, e as que são, e as que depois ainda acontecerão. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus, Ele é o comandante da sua igreja. Ele é o comandante da igreja. Ele é o dono da igreja. É Ele que tem autoridade sobre a igreja. E nós devemos nos submeter a essa autoridade de Jesus, que está na sua palavra. Nós devemos nos submeter a esse Jesus que é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. É o Senhor absoluto das nossas vidas. Irmãos, e a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus mandou João escrever algumas coisas para a primeira igreja. Jesus mandou ele escrever algumas coisas sobre a igreja de Éfeso. Algumas coisas positivas, mas algumas coisas também negativas. Jesus elogiou a igreja de Éfeso, mas ele também deu puxão de orelha na igreja de Éfeso. Eu disse no começo que ele vê todas as coisas, sim ou não? Ele enxerga todas as coisas, sim ou não? Todas as coisas estão patentes diante dos olhos dele, todas. Até o que cada um está pensando neste exato momento, Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe aquele que está atento à mensagem, recebendo a mensagem assim, de uma forma abençoada, glorificando a Deus por aquilo que Deus está falando. E Deus conhece aqueles que estão, quase 8 horas já, que isso, pastor? Será que o pastor vai passar das 8 hoje de novo? Que negócio é esse? Eu preciso ir embora rápido, eu tenho o que fazer, eu tenho mais o que fazer, né? Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E ele sabia o que se passava na igreja de Éfeso, sim ou não? Ele sabia. Olha bem aqui o que ele escreve. Escreve ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Escreve ao responsável da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ou seja, ele está à frente dos 7 pastores das igrejas. Ele está à frente dos 7 responsáveis pela igreja. E anda no meio dos 7 castiçais. Ou seja, ele anda no meio das 7 igrejas. Aí Jesus diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmãos, Éfeso era uma igreja que rejeitava
as heresias dos falsos apóstolos. Éfeso era uma igreja que rejeitava os heréticos da sua época, como existem os heréticos hoje também, que inventam um monte de coisa dizendo que é Deus que mandou. Escrevem um monte de coisa dizendo que é Deus que mandou, e na realidade não é Deus que mandou e nem é Deus que falou. Existem muitos por aí. Olha bem, sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho. Éfeso era uma igreja que trabalhava, irmão. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que pregava, era uma igreja que lutava. Isso Jesus estava vendo. Era uma igreja incansável no trabalho. Era uma igreja que não se cansava de fazer a obra de Deus. E aquela igreja reprovou as heresias daquela época, que queriam entrar no meio da igreja. Aquela igreja rejeitou essas heresias. Mas não era só isso que Jesus queria. Jesus queria mais. Jesus queria alguma coisa a mais. Olha o que diz o versículo de número 4. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que lutava, era uma igreja que executava, era uma igreja que não aceitava as heresias, ou seja, os falsos ensinadores, mas era uma igreja que havia deixado o primeiro amor. Irmãos, não adianta correr de um lado para o outro, não adianta trabalhar de um lado para o outro, não adianta se cansar, não adianta suar o rosto, mas somente por obrigação. Deus quer que nós trabalhemos por amor à sua obra. Amém, irmão? Somente por obrigação. Tem muita gente que corre para lá, tem muita gente que corre para cá. Ah, eu vou fazer isso, mas é porque eu estou escalado para fazer. Ah, eu vou fazer aquilo lá porque eu tenho um cargo na igreja, então eu preciso fazer. Ah, eu vou fazer aquilo outro porque eu tenho o meu nome escrito lá, então eu preciso fazer. Eu preciso correr, eu preciso me cansar, eu preciso me desdobrar. Mas é tudo por obrigação, não é por amor a Deus, e nem por amor às almas perdidas. Irmãos, não adianta nada, não adianta nada. Nós devemos fazer a obra por amor a Deus. Nós devemos pregar a palavra por amor a Jesus. Olha, Jesus, eu te amo, eu amo a tua obra, eu amo a tua casa, eu amo, e por isso eu trabalho, por isso eu me mexo, por isso eu prego, por isso eu chego no horário, por isso eu não falto nos cultos, por isso eu sou um dizimista fiel, por aquilo, porque eu amo a tua obra. Eu amo a tua obra, e eu quero amar cada dia mais a tua obra, em nome de Jesus. Não adianta, irmãos, fazer nada por obrigação. No dia do arrebatamento da igreja, ninguém vai subir por obrigação. Você lembra aquele outro texto de Apocalipse? Aquele outro texto da palavra, que diz assim: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Jesus vai dizer assim: não vos conheço, não vos conheço. Como que fica esse negócio aqui? Irmãos, não adianta fazer por obrigação. Ah, eu vou na igreja por obrigação, porque eu tenho que estar lá na igreja, senão as pessoas vão ver que eu não vou estar lá. Eu tenho que estar lá. O pastor Rodrigo tem que ver que eu estou lá na igreja. Se o pastor Rodrigo não vê que eu estou lá na igreja, daqui uns dias ele vai ligar para mim: oi, o que aconteceu que você não veio na igreja hoje? Né?
eu tenho que ir na escola dominical, porque se eu não for na escola dominical, o irmão Toninho, cadê o Toninho? O irmão Toninho, ele vai ligar para mim e vai dizer assim: ei, peraí, por que não veio na escola dominical? Por quê? Eu tenho que ir lá porque, não. Irmãos, as coisas têm que ser por amor. Eu vou lá porque eu amo a igreja. Eu vou lá porque eu amo a obra de Deus. Eu vou lá porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo. E isso está dentro do meu coração. Eu faço isso por amor. Que bênção, né? Que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de onde você errou e arrepende-te. Lembra-te daquilo que você fez errado, aonde você está errando, lembra-te e te arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Aleluia. Tens, porém, isto que aborreceste as obras dos nicolaístas, a qual também aborreço. E aí o texto termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu querido, ouça. Ao que vencer, ao que for vitorioso, ao que viver na minha presença, ao que abandonar o pecado por amor a mim, ao que viver uma vida séria diante de mim, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.